Sejam então bem-vindos a mais uma edição do especial Eleições Autárquicas 2021, hoje com Manuel Machado, engenheiro civil, que é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Celurico de Basto. Manuel Machado tem 58 anos, profissionalmente desenvolve atividade como empresário numa empresa com materiais de isolamento térmico e, obviamente, tem também um gabinete ligado aos projetos, portanto, na área da engenharia civil. Manuel Machado, que se encontra connosco, seja bem-vindo Muito obrigado pelo vosso convite. ao nosso É um prazer estar programa. cá convosco. Manuel Machado é candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Celurico de Basto. Já lá vamos falar um pouco consigo nesse registro, um registro mais político. Para já, propunha que falássemos um pouco sobre o Manuel Machado cidadão, sobre o Manuel Machado pessoa, empresário, para que as pessoas que nos estão a ouvir fiquem a conhecer um pouco melhor quem é, afinal, Eu julgo não o ser engenheiro Manuel um bom Machado. biógrafo de mim mesmo, ou um bom analista, de qualquer forma. Algumas coisas terei sempre que dizer. Efetivamente, tenho 58 anos, sou engenheiro civil, formei-me na Faculdade de Engenharia, com especialização em estruturas, e durante muitos anos exerci a atividade de projetista nos concelhos de Faf e de Felgueiras. Entretanto, com os conhecimentos que fui granjeando na área dos projetos e das direções de obra, decidi, há cerca de 10 anos, enverdar de igual forma pela via empresarial e montei uma empresa de fabrico de elementos técnicos, maiormente as placas destinadas ao isolamento térmico das fachadas e outros componentes, mas sempre direcionado para a construção. Foi sempre uma vida dedicada à engenharia e à indústria. É assim que sei que está na vida, não é? Emprego algumas pessoas, quadros técnicos e quadros superiores, e o meu dia-a-dia de trabalho é precisamente esse, levantar-me de manhã e ir para as empresas, orientando e colaborando com os meus colaboradores. Tem filhos? Já, Sim, tem senhora, vários. tenho Tem quatro alguns? filhos, Tem tenho alguns? quatro Quatro filhos filhos. rapazes, Todos rapazes. o que hoje em dia é raro, com a diminuição da natalidade, eu consigo inverter essa tendência. Tenho 4 filhos rapazes, que vão desde os 29 anos aos 18 anos, e que os 2 mais velhos já estão comigo nas empresas. O mais velho é meu colega, é diretor adjunto na empresa e Colega, engenheiro civil. é engenheiro de gestão industrial, Engenheiro de gestão civil. que se calhar é um curso que se adapta mais até à questão da empresa em si. Trabalhar consigo na empresa. Trabalha comigo na empresa e depois o número 2, chamo-lhe número 2 para dar aqui o escalonamento da hierarquia dos 4. O número 2 é arquiteto e está precisamente no gabinete de projetos cá em baixo na cidade. Já teve um gabinete em Faf também, no Conselho Vizinho de Faf. Sim, um gabinete em FAF, em que desenvolvi atividade nos projetos, mas que face à multitude de diversas atividades que fui tendo, foi-me impossível continuar a ficar à frente desse gabinete e, portanto, neste momento, direcionado para a empresa e em menos tempo para o gabinete. Portanto, tem atividade empresarial no Conselho de Felgueiras, mas reside no Conselho de Celurico de Basto, que é um concelho vizinho muito próximo. Portanto. Claramente, aliás, a indústria está situada ali nas imediações do concelho de Faf e de Celurico de Basto. Eu residi muitos anos em Felgueiras, tenho casa em Felgueiras, como sabem, mas resido agora de uma forma permanente desde 2001, 2002, numa freguesia do concelho de Celurico de Basto, que é precisamente Carvalho, que dista a pouca distância da zona industrial de Cabeça de Porca, cerca de 10, 11 km. Portanto, é um trajeto fácil de fazer e simpático de fazer diariamente. Não era muito bonito. Antes de chegar à confusão da empresa, aqueles 10, 12 minutos dão para aliviar e para me preparar para o combate diário. Os seus filhos contavam com esta sua candidatura, são 4 filhos, 2 deles já formados, portanto, 2 deles já exerceram a sua atividade profissional. Contavam com esta sua candidatura à Câmara Municipal? 3 deles já formados. 3? O mais velho, portanto, é engenheiro, a seguir arquiteto, e o Nelinho, que tem 25 anos, já advogado efetivo. O único que resta ainda em termos de formação é o João, que tem 18 Mais anos. jovem. De certa forma, poderei considerar que tiveram alguma surpresa, pensando que o pai, na fase da vida em que estava, já não iria voltar à atividade política, ao combate político, que é sempre desgastante, mas já que tomei essa decisão, aquilo que eles têm feito é apoiar-me e dão tudo o que puderem para que as coisas corram bem.
Uhum. Em Carvalho, tenho a sua casa em Carvalho, uma vez o engenheiro mostrou-me, produz vinho, vinho verde. Também tem essa experiência. Ainda mantém essa experiência. O Produção de vinho vinho, verde. Carvalho é uma freguesia extremamente bonita, sobranceira sobre o Val da região, em que se vê ao fundo o Monte da Senhora da Graça e toda a Cordilheira do Marão, mas a freguesia de Carvalho não é propícia a bom vinho, pela sua altitude e pelo frio extremo, não é propícia a bom vinho. Tem ali uma pequena propriedade, onde resido, mas não é aí que advém, Ah, não é daí, não é daí advém a que sua produção. advém o vinho, que eu julgo que é bastante bom, apesar de eu não ser apreciador de vinho, o que é aqui uma contradição. Mas a exploração que os rapazes estão a ter, tanto o Diogo como o César, resultou de umas terras que são dos meus antepassados, aí sim localizadas em freguesias que por tradição têm bom vinho, que é a freguesia de São Miguel de Gébios e a freguesia da Arnoia, já cá em baixo na bacia do Tâmega. Portanto, é uma altitude menor. Menor, exatamente. Portanto, o senhor surge aqui como candidato, já foi no passado também candidato à Câmara Municipal de Celurico de Basto, também pelo Partido Socialista. O que é que o motiva desta vez a tentar de novo a conquista do município, da sua terra natal? Olha, obviamente que para existir uma candidatura tem que existir um convite. E, de facto, logo após as eleições de 2017, passado alguns meses, fui abordado pela estrutura local do Partido Socialista, desafiando-me para esse projeto de tentar conquistar pela primeira vez a Câmara de Celurico de Basto pelo Partido Socialista. Devo dizer que não dei a resposta de imediato, tive ali um período de reflexão e depois de pensar, de falar comigo mesmo. Devo dizer que não consultei ninguém. Foi uma análise introspectiva. Decidi que não devo nada a ninguém, estou numa fase estável da minha vida e julgo que poderei dar um contributo para melhorar a qualidade de vida da minha terra e dos meus conterrâneos. E, portanto, aquilo que me motivou foi precisamente pensar que posso ajudar a pôr Celurico de Basto na rota do desenvolvimento. Uhum. Tem contato com o apoio do Partido Socialista? Tenho o apoio do Partido Socialista. De outra forma, não teria muita lógica ser candidato. Em termos de militância, a Sim, mobilização tem sido a significativa mobilização tem sido, nas ações que já desenvolveu para a campanha eleitoral? tem sido significativa e tem sido até para mim surpreendente. Numa fase difícil do país e da humanidade, que é esta fase de pandemia, que tem atrofiado a relação entre as pessoas, as relações sociais, o convívio. Vivemos, de facto, uma fase que é terrível, das mais marcantes da história pela negativa, da história da humanidade, desde os tempos remotos até o dia de hoje. E de facto, noto que o partido está mobilizado, os militantes, os simpatizantes e outras pessoas que, não sendo da esfera do Partido Socialista, têm caminhado neste projeto para que ele, digamos, siga para a frente e que chegue a bom porto. Portanto, noto de facto uma grande mobilização. Estas que estão reunidas melhores condições do que aquelas que teve quando se candidatou, noutros momentos, à Câmara Municipal de Celurico para conquistar a presença da autarquia? A conjuntura é mais favorável para si? Não Estamos é numa uma fase de fim de resposta. ciclo, o atual Presidente não se vai recandidatar por limitação de mandatos. Isso poderá ser uma vantagem para si? Eu deixaria isso para os analistas e para as pessoas que escrevem nos jornais e nos Facebooks. Não sei, são cenários de facto diferentes. Outrora, quando fui candidato, em que o partido obteve o melhor resultado eleitoral de sempre, mas que não se ganhou as eleições, e faltaram 500 e tal votos para se ganhar as eleições, existia, como hoje, mobilização, empatia e alguma ideia de mudança. Em relação aos dias de hoje, como disse há pouco, o cenário é diferente. Há aqui um fim de ciclo em relação ao Presidente de Câmara, há outra formação, outra força política que apareceu e que teve um desempenho interessante nas últimas eleições e, portanto, hoje o xadrez político é ligeiramente diferente. Eu julgo que este combate é um combate muito difícil, à semelhança do que aconteceu em 2009, mas é um combate aliciante e é um combate motivador e penso que há condições concretas para que o Partido Socialista possa, de facto, ganhar as eleições. Quais são as suas principais propostas para Celurico de Basto? Sabe que, portanto, há uma equipa dentro da estrutura do partido que se dedicou a elaborar um programa que se adaptasse à realidade do Conselho.
Antes dessa equipa analisar o programa e colocá-lo já, digamos, cá fora, para que as pessoas o possam analisar e dizer a sua sentença, uma equipa constituída por pessoas do partido e fora do partido visitaram o Conselho para, in loco, nos apercebermos da realidade do Conselho. E, portanto, eu julgo que é um programa que reflete ou que transmite soluções para os vários problemas do Conselho. Julgo que estamos numa fase do campeonato em que não vale a pena escamotear realidades. O Conselho de Selico de Basto é um conselho que, segundo indicadores de estruturas independentes e que são, portanto, isentas, aparece constantemente, infelizmente para nós, em lugares não muito sadios. Ainda recentemente, a Pordata, ou a Pordata, no que tem a ver com o ganho médio mensal dos portugueses, colocou Selico de Basto, a nossa terra, como aquela em que o ganho médio mensal era o menor. E só faz sentido estarmos aqui. Só faz sentido enfrentarmos este desafio para modificarmos este estado de coisas. E este estado de coisas que efetivamente não está bem e coloca o nosso Conselho constantemente em lugares não muito católicos, com algumas mudanças estruturais. O nosso território é um território que se assemelha a um retângulo irregular, em que do lado direito desse retângulo existe o rio Tâmega, que é um rio que é comum aos concelhos da região de Basto, Celurico, Cabeceiras, Montinho de Basto e Ribeira da Pena, sendo que esse território, de 181 km², e agora com as novas, com a atualização do número de habitantes, houve uma redução considerável de habitantes do concelho, de 20 mil para 17 mil e tal, e portanto foi dos concelhos que mais habitantes perdeu no país, em termos percentuais e na região. Deve-se estas quedas e esta falta de soluções no concelho, deve-se a alguns erros estruturais resultantes de uma governação que não tem sido a mais correta. Não tem grande sentido, ou não tem sentido nenhum, este território que se assemelha a um retângulo, sendo atravessado na sua parte norte das freguesias, que confrontam com o Faf, nomeadamente São Bartolomeu do Rego, Rivas e São Clemente, sermos atravessados nessa parte norte por uma via estruturante, que é a autoestrada A7, e os licenses não conseguem entrar nessa via estruturante. Acresce o facto de, nesse território norte e nordeste, existir uma zona industrial em que toda ela é projetada para que, mais tarde ou mais cedo, se faça a ligação para a A7. Nós não podemos provocar o desenvolvimento se não tivermos bons acessos. Aliás, o Plano Nacional de Investimentos, o PNI, 2030, o famoso 2030, em que existem verbas consideráveis ao dispor dos municípios e de outras estruturas para que se provoque coesão territorial, coesão social, transição energética, transição climática. No item das infraestruturas, diz lá claramente que os territórios devem ter acessibilidades equitativas. Bom, você jornalista sabe que nós temos, antes de Selico, o Concelho de Faf, com aquela zona industrial do Socorro, com entrada direta à variante e à A7. Evidentemente que um investidor, um empresário, prefere essas acessibilidades diretas para o escoamento dos seus produtos do que zonas industriais que estejam periféricas e, digamos que, escondidas. Chegamos a Cabeceiras, a zona industrial, ali das imediações do Arco da Ulha, com entrada direta também para a A7, ali pelo nó do Arco da Ulha. E, portanto, não se trata aqui, naturalmente, de crucificarmos as pessoas, porque justamente quem exerce esses cargos públicos está lá de uma forma legítima, porque foram eleitos pela população, mas o quinhão maior da responsabilidade pertence efetivamente a quem está à frente da autarquia. Mas há outros problemas estruturais que
afetam e prejudicam o nosso concelho, o que se traduz depois em atraso em relação a outros concelhos vizinhos. Falta de uma política direcionada para a fixação dos jovens. Este assunto é um assunto que não é só do Conselho, mas é um assunto também de nível nacional, a fixação das pessoas. O país perdeu alguns habitantes no último estudo que foi feito, mas Setúbal de Basto, como disse há pouco, perdeu mais em termos percentuais. Para fixar os jovens é preciso dar-lhe condições de emprego, condições de habitação. A habitação tem que ser encarada de frente. Não vale a pena continuarmos a olhar para a habitação como uma coisa menor. A saúde é importantíssima, a área social é importantíssima, mas a habitação é de igual forma importante. E é preciso criar políticas para termos habitações ou lotes disponíveis para que os jovens casais se possam fixar e que tenham condições para edificar as suas construções. E a nossa intenção, e aqui, se me permite, continuar a desenvolver este meu raciocínio, a nossa intenção, na área da habitação, criamos um programa que é Viver em Setúbal. Este programa Viver em Setúbal é um programa em que a Câmara Municipal, nos 4 polos do Concelho, como sabem, há 4 polos no Concelho, 4 polos urbanos, Setúbal, Mota, Gandarela e Fermil, nos 4 polos do Concelho, disponibilizar lotes a preços acessíveis para casais jovens e menos jovens, de forma a que não despendam muito dinheiro na aquisição do lote e depois direcionem as suas poupanças e os seus créditos para a própria habitação. Estes loteamentos, portanto, edificados e construídos em sítios a definir, provocam, para além da fixação das pessoas, porque comprando lotes, imagine, num eixo de 7.500 a 12.500 euros, permite que sejam atrativos para esses jovens casais. Mas tem outra vantagem, é que ao edificar-se num período de 5, 6, 7 anos, 150 ou 175 moradias, isto provoca um dinamismo na própria economia local, na construção e os seus derivados, o ferro, o aço, os isolamentos térmicos, a eletricidade, as energias. E estes loteamentos devem ser feitos com critério. Mas são terrenos que o município já dispõe ou terá de Não, são os difíceis, adquirir? vamos ter que os localizar. Se o povo entender que nos entregará a governação do próximo executivo, a determinar, obviamente que tenho em vista bolsas de terreno direcionadas para estas urbanizações, mas diria eu que tem que se ter um cuidado redobrado para que não exista especulação nas operações da compra dos próprios lotes. Especulação de que género? Evidentemente que alguém com possibilidades económicas compraria 14 ou 15 ou 16 lotes e depois colocava-os à venda e daqui já se invertia aquilo que é o nosso espírito. Portanto, tem que haver aqui regras, o efeito da reversão em que a pessoa comprou e é para fazer a construção para si. Se eventualmente não puder fazer a sua construção por qualquer imperativo de força maior, existir aqui mecanismos jurídicos, ainda terão que ser estudados, de forma a que esse lote retorne à autarquia. Evidentemente que nós não queremos controlar a entrega da construção. Isso depois depende, obviamente, tem que haver aqui o mercado livre a funcionar. Isso depois depende de cada um dos proprietários dos lotes. Mas criar a urbanização pronta a edificar será um compromisso da Câmara. Uhum. Portanto, já percebemos, a área da habitação vai ser uma das vossas prioridades. Ainda em relação à questão do nó inexistente da ligação da zona industrial, presumo que seja a zona industrial de Gandarela. Era essa que estava a referir. Gandarela, Meira. Sim. Qual é a solução que o CGR preconiza se vier a ser eleito Presidente de Câmara? Não depende só, essa resolução desse problema não depende só, obviamente, do município de Setúbal de Basto, depende, em primeira instância, da Administração Central. Como é que vai ser possível convencer a Administração Central a desbloquear esse processo? A autoestrada A7 está concessionada, não é?
Está previsto no PDM de Selic de Basto, está previsto um nó de ligação à autoestrada, está marcado no PDM, em terrenos, ali na envolvência da zona industrial. O Sr. Jornalista fez uma pergunta, de facto, objetiva, e merece uma resposta objetiva. Evidentemente que teremos que, logo após as eleições, ir ao encontro do Governo Central, do Ministro da Tutela, das Infraestruturas e fazer ver que se ele quer cumprir o PNI em termos de acessibilidades equitativas, está a falhar no Conselho de Selic de Basto. E, portanto, aquilo que nós vamos exigir ao Governo Central é que nos dê a nós aquilo que dá aos outros conselhos. Vamos colocar a hipótese de que há aqui um impasse e que o Governo faz ouvidos de mercador e que entende que não está para aí virado, porque passou a maré ou porque isso acarreta distúrbios ou prejuízos. Fizemos um estudo para o nó, um estudo com algum rigor, sem ir ao pormenor das medições, porque isso implica a primeira elaboração de um projeto de engenharia, e a construção de um nó pode ser feita em parceria com candidaturas do PRR e do PNI. E a Câmara irá dispor da parte que lhe compete, no que tem a ver com estes programas de candidatura, e, portanto, a construção do nó é um valor que poderá parecer em primeira mão um valor exorbitante, e temos que ser, de facto, escrupulosos na gestão do dinheiro público, e iremos ser, seguramente, mas não é nenhum valor do outro mundo. Eu vou dar-lhe aqui um exemplo concreto. O nó de acesso à autoestrada A7 far-se-á por uma quantia de 2,5 milhões a 3 milhões de euros. Portanto, não é um valor, apesar de ser um valor considerável, não é um valor homérico, de forma a que nos impeça o pensamento da construção do nó. Mas existem meios nos programas de apoio, desde que sejam bem elaborados, para que se concretize a construção do nó da Gandarela. Em relação à variante nacional, à ligação à Orcabulho, a chamada variante Tâmega, a continuidade da variante Tâmega, para além de Solurico de Basto, há já o compromisso do Governo de ser assegurada pelo menos uma parte. Qual é neste momento o ponto da situação? Como é que a sua candidatura, como é que o Partido Socialista olha para essas possibilidades que entretanto se abriram? A chamada variante Tâmega, que recentemente se inaugurou-se a ligação de Mondim, precisamente ali à zona das imediações da área industrial de Selic, de Crespos, é uma variante que está prevista no PRR, no Plano de Resolução e Resiliência. Até o ano de 2026, a variante Tâmega está prevista a sua execução. E, portanto, eu já estou a dar como adquirido a edificação ou a construção. Não ainda em toda a sua extensão. Da variante Tâmega, primeiro até ao nó de Canedo Corgo e depois, a seguir, mais uns quilómetros de Canedo Corgo. Já está a dar isso como adquirido? Até a parte referente a Canedo Corgo está, porque Sim, consta no plano. O último troço. O último troço, mas aí já é o interesse concelhio, mas é o interesse regional, depois a conclusão do nó de Canedo Corgo até ao Arco de Baúlho. Em relação, e se me permitir, em relação à variante Tâmega, é nosso propósito, e consta do programa eleitoral, e ainda no domínio do desenvolvimento económico e das infraestruturas, projetar uma bolsa industrial nas imediações dessa rotunda, desse nó Canedo Corgo. E tem cabimento. E tem todo o cabimento, porquê? Porque essa bolsa industrial ficará como localização privilegiada para entrar na variante do Tâmega, tanto vindo para Montante como para Jusante, para a interseção da A7, ou então para vir aqui para a A4, para Amarante. E aí sim nós conseguiremos captar investidores e empresários. É uma das propostas do nosso programa, é a Bolsa Industrial de Canedo Corgo. Edificar lotes versáteis que permita a construção
de várias implantações, não ficar restrito a polígonos, digamos, de 1000 metros quadrados ou de 500 metros quadrados, mas sim existir oferta nesses lotes para que tanto grandes como médias, como pequenas empresas possam se instalar. Existir aqui o mesmo critério que se passa nas urbanizações que pretendemos criar, que é o critério da não especulação. E já que chegamos aqui no que tem a ver com as áreas industriais, dizer que há extrema procura de empresários da nossa terra. Nas visitas que fiz com a equipa que me acompanha a empresas da nossa terra, que querem adquirir mais terrenos nos sítios onde estão, nas zonas industriais, e não conseguem adquirir porque as pessoas não vendem, porque pedem preços exorbitantes e estão lá lotes, digamos, amontoados, sem ter fim para aquilo a que se foi a sua proposta. E, portanto, no novo plano da área industrial de São Ramon de Coro Canedo, ter em mente justamente a questão do prazo de construção e da não especulação. É preciso criar ali uma bolsa industrial que privilegie a energia limpa, uma bolsa industrial que vá à procura dos quadros da terra, precisamente para gerar emprego, e com o nó, a bolsa industrial, com dinamização das áreas industriais existentes, aperfeiçoando os passeios, as baias de estacionamento, uma limpeza geral, que de facto está com mau aspecto, julgo que podemos dar outra dinâmica ao setor empresarial. Muito bem. Vamos falar de mais áreas, de possíveis áreas de atuação se vier a ser eleito Presidente de Câmara. Começamos pelo associativismo e desporto, propostas da sua candidatura para esta área. Evidentemente que a Câmara terá que ser uma Câmara atenta e participativa em relação ao associativismo e em relação às instituições da terra, porque significa a cultura, a história, e terá que ser uma Câmara que seja parceira e que contribua para que essas instituições, essas associações consigam Mas haverá mudanças no modelo atual de apoios às instituições de conselho, essas associações que existem? Sabe que nós não devemos criticar tudo o que foi feito, nem devemos apagar tudo o que foi feito. Evidentemente que todos os executivos, mesmo que sejam de quadrantes ideológicos diferentes do meu, têm coisas boas e, portanto, quem lá está e quem lá exerceu a atividade pública durante estes anos todos, teve naturalmente momentos de gestão que são, digamos, compagináveis com aquilo que é a perspectiva do progresso e a perspectiva do associativismo. E, portanto, julgo que aqui é preciso, como eu lhe disse há pouco, exista uma atenção concreta em relação aos problemas que as instituições têm da terra. Não sei se está aqui a ter linha de conta instituições de cariz social, se é só... Eu ia justamente falar sobre isso. A área social foi uma área em que o atual Executivo se destacou, com um conjunto de medidas que tiveram, inclusive, alguma notoriedade. Também reconhece que o atual Executivo desenvolveu uma ação meritória nesse domínio da ação social? É uma área que, no seu cômputo geral, podemos dar uma nota positiva. Obviamente que não aplaudo todas as medidas que foram feitas, nem vou dar nota 20, mas julgo que com algumas aferições pode-se ainda melhorar a questão social. Existem no Conselho várias instituições desse cariz e que têm feito um trabalho absolutamente meritório na ajuda aos mais necessitados e aos mais idosos. Aliás, só tem sentido estarmos na causa pública se tivermos um olhar amigo para as pessoas que mais necessitam, e nós seguramente que o vamos ter. No seu cômputo geral, a Câmara tem correspondido aos anseios da população, mas penso que nesta fase de pandemia, podia, às tantas, ter ido mais além na ajuda efetiva. Quer dar algum exemplo de alguma situação concreta que possa não ter sido por uma questão, acalpada? por uma questão de respeito às instituições, porque as visitei e sei aquilo que são as suas dificuldades de ordem financeira, até porque, como sabem, os donativos
popular, chamemos-lhe assim, da oferta do vinho, a oferta das batatas e de outros bens que as pessoas estão habituadas a dar às instituições. E estou a usar expressões que 2 senhores diretores ou presidentes dessas instituições me disseram. Esses donativos, em virtude da pandemia, deixaram de ocorrer. E, portanto, há aqui logo um déficit nos seus orçamentos. E, às tantas, poderia aqui existir uma ajuda concreta, extraordinária em algumas instituições. Mas já que me falou, o Sr. Jornalista me falou na área social, julgo que podemos acrescentar mais-valia ainda à área social. E a nossa intenção, é meu intuito, e da equipa que me acompanha, precisamente na área social, criar o projeto ou o programa Ser Solidário. E este programa Ser Solidário é direcionado objetivamente para jovens oriundos de famílias de menores recursos e que se encontram às portas ou no ensino superior e que têm dificuldade em manter a sua vida académica face às despesas que resultam de uma estadia ou em Braga, ou em Vila Real, ou no Porto, ou em Bragança, ou no Instituto, ou numa faculdade, e têm dificuldade em fazer face às despesas inerentes a uma atividade académica. Vamos criar o cartão Ser Solidário, destinado precisamente aos jovens oriundos de famílias mais carenciadas. Ninguém vai deixar de estudar, de concluir o seu curso superior por falta de capacidade financeira. Esse cartão haverá um apoio financeiro terá concreto um apoio para esses financeiro, estudantes. obviamente, que tem que haver correspondência por parte dos visados, ou seja, têm que depois estudarem e apresentar resultados, académicos, obviamente. nomeadamente. Em relação à área da educação, o atual executivo também se evidenciou, foram construídas e melhoradas vários estabelecimentos de ensino um pouco por todo o Conselho. É possível ainda melhorar esta área, a oferta, nomeadamente em termos de infraestruturas, é possível melhorar aquilo que existe no Conselho? Portanto, a educação, assim como a saúde, são da tutela do Poder Central. E, portanto, as normas que orientam a gestão e o desempenho das escolas pertence ao Ministério da Educação. Mas a Câmara, nos casos em que esse apoio não é por si suficiente, tem apoiado as escolas e as pessoas, e os jovens e os alunos, para que melhorem os seus desempenhos. No entanto, permitam-me que vos diga, ou que lhe diga, que ainda há coisas que se podem, efetivamente, melhorar. E assim, a traço grosso, de algumas objeções que me foram colocadas por pais é que a não existência de cobertos para o recreio, as alturas em que as crianças vão para o recreio e que o tempo não permite os jovens andarem na brincadeira ou andarem a jogar à bola e, efetivamente, falta instalar zonas de parques cobertos para que as crianças se abriguem da chuva. Por outro lado, julgo que no que tem a ver com os transportes escolares, que há uma grande cobertura para as diversas instituições de ensino até ao 9º ano. Julgo que se deve alargar isso até ao 12º ano. E, portanto, há aqui um melhoramento a fazer-se. Outro melhoramento, e estou aqui a falar numa de acrescentar e não numa de estar a crítica pela crítica, estamos aqui a tentar produzir melhoramentos, tem a ver com a climatização. É preciso que haja melhor climatização nas escolas e que, quando o tempo está muito frio, as crianças e os pais e os outros funcionários das escolas padecem precisamente do frio ou do calor extremo. Portanto, há aqui sempre áreas a melhorar. Eu propunha, na área da educação, portanto, existe o Conselho de Educação, existe cartas educativas e a Câmara deve fazer a sua parte no que tem a ver com a melhoria das condições. Julgo que com a introdução da climatização, com a introdução dos parques, com a introdução dos transportes abrangendo até ao 12º ano, eu penso que as coisas poderão chegar a um estado de maior perfeição
E aqui introduzia outra norma, que é efetuar vistorias periódicas pela Câmara Municipal às diversas às diversas escolas. Vistorias de 3 em 3 meses, para que se possa, ainda numa fase em que a correção seja passível, sem grandes encargos, proceder a essa correção. São edifícios de grande uso, de grande utilização, e, portanto, sujeitas a um desgaste maior do que é uma habitação. E, portanto, devemos acrescentar aqui a questão das vistorias técnicas para melhorar o desempenho das escolas. Para a área da saúde, quais são as propostas do Partido Socialista? Para a área da saúde, sabe que é uma área controversa. E é uma área que devemos ter algum recato e algum cuidado nas propostas a fazer-se. A saúde é, de igual forma, tutelada pelo Ministério da Saúde, depois através das suas ARS e das suas dependências. Celurico de Basto está em desvantagem em relação a concelhos vizinhos no que tem a ver com a saúde. Vamos dar o exemplo de Cabeceiras de Basto. Manteve-se as urgências, tem uma unidade de cuidados continuados de média duração, tem outras valências que Celurico não tem outras acessibilidades para o exterior que Celurico não tem, e nessa matéria eu julgo que o Governo e a ARS, os vários governos, não andaram bem. É a nossa intenção prolongar, negociando com a ARS, o tempo de abertura do Centro de Saúde das 20 horas, que é o que está neste momento, até às 22 horas. Nem será a Centro de Saúde. Exatamente, prolongá-lo até às 22 horas. Negociar e forçar com a ARS para que isso aconteça. Celurico, neste momento, não conta com serviço de atendimento permanente. Não conta com serviço de atendimento permanente. Entretanto, portanto, a partir das 20 horas terá de recorrer ao Hospital de Amarante, que é o hospital da referência, onde se canalizam depois os doentes, também, obviamente, que podem ir para o Hospital de Guimarães, que estiverem aqui da parte alta, não há nenhum impeditivo legal para que isso aconteça. Mas, justamente, a partir das 20 horas, não há cuidados de saúde objetivos em Celurico de Basto. Depois existem 3 extensões de saúde: Fermil, Mota, Gandarela e o Rego, 4 extensões de saúde que fecham às 16 horas. É para nós importante que se aumente de igual forma o tempo de atendimento nessas extensões de saúde. Eu sei que muitas das vezes quem está à frente destes lugares de administrar a saúde pensa na saúde, obviamente, mas também pensa nas questões económicas e nos gastos que resultam do funcionamento da saúde. Mas eu penso que na saúde não devemos olhar para a questão financeira. Está em causa a saúde das pessoas, dos nossos conterrâneos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e tudo que seja acrescentar na questão do atendimento, julgo que é nosso dever. Portanto, em relação à saúde... O número de médicos de família no Conselho é suficiente para acorrer às necessidades? Sei que tenho ouvido algumas instituições, tem percorrido o Conselho. O que é que lhe têm dito sobre isso? Não há aqui uma grande unanimidade no que tem a ver com o número de médicos e de outros profissionais de saúde. Mas eu julgo que, se propusermos a abertura do centro de saúde por mais 2 horas no imediato, bem como as suas extensões, é necessário mais quadros superiores para tratar da saúde. Uma das questões que mais me colocavam tem a ver com a própria organização, para além do pessoal médico e de enfermagem e outros. Tem a ver com a própria, os meios ao dispor, com veículos obsoletos, com pouco funcionário de apoio na própria secretaria, e as próprias condições do centro de saúde e dos postos médicos a precisarem de algumas obras de manutenção. Já que chegamos a este ponto e que estamos a falar da saúde, dizer que
Já funcionou em tempos uma unidade de cuidados continuados, digamos ali, paredes meias, com o edifício central do centro de saúde, e que neste momento está inativo. É nossa intenção, junto da ARS, tentar devolver uma UCC de média duração ao Conselho de Saúde de Basto. Porque quanto mais meios, quanto mais técnicos, quantos mais equipamentos tivermos, melhor fica o estado de saúde do Conselho. Muito bem. Vamos agora falar de questões um pouco mais políticas. Relativamente à sua equipa, nas suas intervenções públicas, tem referido várias vezes a valia da sua equipa, a qualidade técnica, a preparação que tem alguns dos elementos que tem da sua equipa, nomeadamente aqueles que os acompanham na lista ao Executivo. Quer apresentar-nos a sua equipa para as pessoas ficarem a conhecer um pouco melhor? Sim, com todo o gosto. Tenho um grande orgulho na minha equipa e, portanto, é com um gosto redobrado que aqui volto a enunciar aqueles que me acompanham nesta tarefa, que é uma tarefa difícil, mas que é de facto uma tarefa brilhante para todos eles. Nós temos uma equipa ao Executivo que é multidisciplinar, é uma equipa que gosta da terra e que tem conhecimento de vários setores que são importantes para o setor, para a economia, a área social e para a economia de São de Basto. O número 2 é o nosso número 2, que é um engenheiro florestal, um jovem de 33 anos, mestre em engenharia florestal, e que tem, até pelas experiências que teve no passado, trabalhou na Casa do Agricultor e em outras instituições de cariz direcionado para a agricultura, será um elemento de grande importância na ajuda à agricultura, na ajuda ao regadio, na ajuda à pecuária e na ajuda à floresta. Tem experiência... São setores de atividade importantes. Importante, exatamente. Tendendo às características tem, apesar de jovem, tem já 7 ou 8 anos de experiência nessa área, conhece como ninguém o setor em termos florestais, em termos da pecuária, em termos agrícolas em si, e julgo que, ao ser eleito vereador, e caso o povo entenda que devemos exercer o poder a partir de setembro, tem uma missão importante, que é, em parceria com os agricultores, em parceria com os agentes da área do desenvolvimento rural, ele superintender essa área e tratar de projetos que sirvam os interesses dos agricultores. Nomeadamente, preparação de projetos comunitários para a vinha, para a floresta, e, portanto, é a pessoa indicada para que esse setor, de uma vez por todas, deixe de ser politizado e passe a ser encarado com olhos de ver. Preciso preencher o vazio deixado pela Casa do Agricultor em Sorrico de Basto. É esse o vosso propósito? Eu não sei a expressão que devo usar face àquilo que aconteceu, que foi o desaparecimento da Casa do Agricultor. E foi um desaparecimento porque não tinha condições de viabilidade para face às dívidas que iam armazenando e que iam aumentando ano para ano. Sabe, eu não devo falar sobre isso porque eu julgo que estar a chegar mais fogueira para incêndios que explotaram, julgo que não será de bom tom e não é por aí que devemos seguir. O que está para trás, está para trás. Os solicenses irão fazer o seu julgamento. Foi um mau exemplo o funcionamento da Casa do Agricultor e eu penso que uma das razões para que não tivesse sucesso e não cumprisse a missão para que foi criada foi precisamente não foi entregue aos agricultores. Quem teria que tutelar a dinâmica dessa instituição são os próprios agricultores. E a Câmara Municipal tem que ser depois uma instituição amiga e atenta para que eles desenvolvam os seus projetos e não fazerem contas de aritmética para imaginarem que se colocarem aqui A ou B vão daí tirar alguns dividendos políticos. Voltando de novo à questão da equipa, apresentou o seu número 2. Em terceiro lugar vamos ter? A Jacinta Teixeira, que é uma senhora da área social, é diretora técnica de uma instituição social em Estoril de Basto, com experiência bastante nesse setor e que julgo que servirá de ponte precisamente para as instituições, porque
conhece melhor do que ninguém as dificuldades, o dia-a-dia, do que é olhar pelos mais carenciados. Eu julgo que esses dois elementos que constituem o Executivo dão uma grande valia à equipa e que, com certeza, servirão os interesses do Conselho de Saúde A de Basta. expectativa é que elejam pelo menos 4, portanto, Presidente mais 3 vereadores para garantirem a maioria no Executivo. Portanto, o quarto lugar aqui é a posição charneira, garantiria, digamos, Meu a caro vitória. jornalista Armindo Mendes, eu não isto já teriam que Embora poder-se-iam fazer aqui vários cenários, enfim, hipotéticos. não acredita numa vitória com maioria absoluta. Não, eu não disse isso, eu não disse isso. Da maneira como está a falar, Nós fiquei estamos, com a o que ideia. eu disse é que há vários, enfim, quem faz análises políticas fala em vários cenários. Até podemos não eleger ninguém e vimos todos embora pela rua abaixo, não é? Tocar bombo, falando portuguesmente. Mas o nosso objetivo é ganhar as eleições com a maioria absoluta. E nesse pressuposto, o elemento número 4 da lista é importante, que é um jovem de 39 anos, oriundo da zona alta sudoeste, que é a zona de São Clemente, é um técnico superior, é um enfermeiro especialista de profissão, jogou futebol no Gandarela, conhece aquela área como ninguém e que dará, com certeza, a sua ajuda a um setor que é a saúde. Aliás, os programas eleitorais da área da saúde são elaborados por pessoas que pertencem ao setor, nomeadamente médicos e enfermeiros. Temos 2 médicas na Assembleia Municipal, temos enfermeiros e outros técnicos da área da saúde. Portanto, eu julgo que a equipa que se apresenta ao eleitorado é uma equipa consistente, é uma equipa homogénea e é uma equipa conhecedora. Em relação às freguesias, esta é mesmo uma das últimas questões. Em relação às freguesias, está satisfeito com aquilo que foi possível consolidar em termos de formação de listas ao longo deste processo? Está satisfeito com as soluções encontradas, globalmente? Estou muito satisfeito com todos os candidatos. O Partido Socialista é a única força que se apresenta ao eleitorado com listas próprias em todas as freguesias. Isto é um sinal de trabalho, mas também é um sinal de grande esperança no futuro que aí vem. Estou extremamente satisfeito, como disse há pouco. Temos muitos jovens. Há muita renovação nas listas do Muita Partido Socialista? renovação de candidatos, jovens com menos de 30 anos. Temos 6 ou 7 jovens com menos de 32 anos. E temos outra particularidade. É que temos em 15, 5 mulheres candidatas ao Executivo. Cabeças de lista, portanto. Cabeças de lista. É também um sinal. Eu penso que isto é um sinal. É um sinal da questão do género, da igualdade de género. Ainda não atingimos, obviamente, aquilo que seria o ideal. O ideal é não se discutir estes assuntos, não tem nada que se discutir estes assuntos, mas já que chegamos aqui, dar o primeiro passo de que efetivamente temos 5 mulheres candidatas e isso é algo que não se verifica em outras candidaturas. Digo mesmo que na região e nos concelhos vizinhos não se vê tanta percentagem de candidatas mulheres às juntas de freguesia. Portanto, é mais um sinal de grande esperança e de grande confiança no futuro. O Machado disse-nos há pouco que o objetivo é a maioria absoluta, mas pode até ganhar as eleições elegendo apenas 3, ou seja, com uma maioria relativa. Como é que seria a seguir? Admite acordos pós-eleitorais com uma das forças que, entretanto, possam vir a ser oposição, o PST ou até mesmo os independentes, se conseguirem representação no Executivo? Eu julgo que nós estamos aqui para ir a um combate digno, para um combate com respeito, com regras, e para este combate, o nosso objetivo é ganhar as eleições. Eu, se me permite, não ia entrar nessas álgebras, porque entendo que temos que nos concentrar no mais importante, que é ganhar as eleições. Portanto, não vai manifestar a sua preferência relativamente a possíveis acordos eleitorais, se essa situação se ir a ocorrer? Com os independentes ou com o PSD? Sobre isso. Muito bem. Vamos concluir com o habitual período em que nós pedimos aos nossos convidados que deixem as últimas palavras, se esse for o vosso desejo, eventualmente uma mensagem aos municípios de cada um dos concelhos, neste caso aos municípios de Celurico de Basto. Estou aqui nesta candidatura para, juntamente com a minha equipa, fazer o melhor pela minha terra. Temos
jovens, menos jovens, mas temos uma equipa preparada para vencer os próximos desafios. Darei o máximo das minhas capacidades para colocar a minha terra na rota do desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Manuel Machado, foi um gosto. Muito obrigado O prazer foi por todo ter meu, estado meu aqui caro connosco. Armindo Mendes. Muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. As próximas semanas, que se imagino que vão Vão ser ser semanas intensas. bastante exigentes e intensas. E foi assim, mais uma entrevista com um candidato, neste caso um candidato à Câmara Municipal de Celurico de Basto, Manuel Machado. Ao longo destes cerca de 50 minutos tivemos a oportunidade de ouvir as ideias e as propostas do cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal daquele concelho do Tâmega e Sousa. Prometemos voltar com mais entrevistas a outros candidatos nas próximas eleições autárquicas de finais de setembro.